Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente no plenário. Eu gostaria de saudar as trabalhadoras e os trabalhadores da Petrobras que estão aqui presentes nesse auditório, fazendo aí uma bonita manifestação. Já gostaria de antemão parabenizar os trabalhadores pela coragem e o exemplo que estão dando, resistindo para defender o patrimônio brasileiro. Na verdade, nesse momento tão brutal de ataques diretos ao nosso patrimônio, né? Afinal, o governo Bolsonaro tem anunciado a privatização dos Correios, de todas as empresas estratégicas do país, e é muito importante que uma categoria saia à luta, manifestando, defendendo aquilo que é um patrimônio de todos. Eu gostaria de mencionar e comentar com as pessoas que estão aí em casa sobre a pauta da greve, porque a gente vê muito pouco falar na mídia, né? A mídia não tem falado muito da greve, dos motivos, do que levou esses trabalhadores. Nós estamos falando, pelas informações que eu tive, que chegaram a 90 unidades por todo o país, paralisadas, mais de 20 mil trabalhadores, o que leva esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores à greve. Em primeiro lugar, a defesa do emprego. Nós estamos vivendo uma situação em que o desemprego bate sobre muitas cabeças, muitas famílias que estão vivendo a situação do desemprego ou da precariedade. A gente está falando de uma categoria que saiu em solidariedade contra o fechamento de uma fábrica no Paraná. São mais ou menos 1.000 trabalhadores que estão correndo risco de perderem os seus empregos. E vejam, como é importante que no momento em que a possibilidade do desemprego afeta 1.000 famílias, como é importante a solidariedade, como é importante o exercício da solidariedade. Nesse momento, se a população brasileira, se os trabalhadores, se a gente praticasse a solidariedade, com certeza a gente poderia encontrar caminhos para enfrentar a crise que nós estamos vivendo. Na verdade, a defesa desses 1.000 empregos representam a necessidade de uma política que combata o desemprego. A política que o governo Bolsonaro vem adotando é a política de gerar desemprego ou de acabar com empregos que têm uma relativa estabilidade e gerando um exército de pessoas precarizadas, um exército de pessoas que estão no trabalho informal e que vão trabalhar, com certeza, com todo o direito, com toda a legitimidade. Os trabalhadores informais têm que ser respeitados, mas a gente precisa avançar em termos de garantia de direito trabalhista. O processo de desmonte do parque produtivo brasileiro, o desmonte da Petrobras é parte, está gerando mais desemprego. Veja, a gente está falando de um processo de desindustrialização que está acontecendo no nosso país. A gente precisaria discutir que industrialização foi essa, o impacto sobre a saúde dos trabalhadores e sobre o meio ambiente. Precisamos discutir o modelo de industrialização que foi adotado no país. Mas qualquer política de transição energética, qualquer política de proteção ao meio ambiente, qualquer política de defesa da saúde do trabalhador não vai ser levada pelos grandes conglomerados internacionais do petróleo, que são os maiores interessados no processo de privatização e venda do patrimônio brasileiro. Apenas a Petrobras e todas as empresas públicas podem fazer um processo de transição energética, um processo de defesa do meio ambiente e cuidar dos direitos dos trabalhadores. A gente está falando também, o país viveu o que foi a greve dos caminhoneiros lá atrás. Nós discutimos naquele período. Ora, se o preço do petróleo fica refém do mercado financeiro, é exatamente o que acontece, é o aumento do gás de cozinha, o aumento do diesel, o aumento da gasolina. Então, quando a gente está falando que você precisa ter interesse público, a gente precisa que o patrimônio brasileiro seja gerido pelo público, e não estamos dizendo que não tem problemas. Os petroleiros sabem muito bem quantas vezes não se fez greve contra direções das mais diversas da empresa. Tem problema, é claro que tem. Agora, entregar todo esse patrimônio para o mercado,
para as empresas, para gigantes que vendem, que ganham, que estão expropriando a nossa riqueza. Isso é levar o país para uma crise ainda mais grave.